Bom, é, nesse vídeo que eu vou estar ensinando vocês a estar instalando, ou melhor, a estar extraindo a sua CDM L3, tá? De um celular Android. De pré-requisito, assim, que não vai ter como eu te guiar, fazer root em um celular Android, tá? Que fica os avisos que fazer root viola a garantia do celular, desabilita o aplicativo de banco e essas coisas assim, e também apaga tudo que está no celular. É, E dependendo da fabricante do celular, pode ativar algum mecanismo deles de defesa que não tem mais volta e desabilita algumas funções permanentemente. Tipo aproximação de pagamento ou coisa assim semelhante. Então, tipo, fica com isso em mente quando você for tentar fazer. A minha recomendação é você ir no Marketplace, sabe, Facebook, ou tanto faz. Vai atrás de um celular que tem Android pelo menos 13, tá? Para você ter maior chance de sucesso. Embora o que eu tô usando aqui é um Android 10. É... E ver um que tenha, sabe, com a tela rachada, não tá muito legal, que já tá na hora de ir embora mesmo. E você pega ele. Não vai te custar aí mais que R$ 500 celular isso. E tipo, você vai ter segurança pra você coisar, pra você extrair. Pode ser possível que você consiga baixar de algum outro site de curso, no caso, usando a CDM genérica, tá? Por causa que esses mesmos passos você pode fazer em um emulador, tá? Dependendo da imagem do emulador também, né? Por exemplo, os do Android Studio hoje em dia são bem complicados de você conseguir fazer. E... mas o comum é que esses sites eles bloqueiam a CDM genérica. Por quê? Por causa que DRM é uma coisa para proteger conteúdo de reprodução. E a CDM genérica é algo que todo mundo tem. Então, tipo, não tem como você controlar para quem aquele conteúdo vai. Para mostrar um pouquinho como que é o Advine, eu tô gravando a minha tela aqui. Eu tô com o link da Bitmovie copiado aqui. Detectou o Chrome, detectou que tá usando o Advine aqui. Se eu dar play, esse vídeo aqui tá completamente preto para vocês no YouTube, ou seja, lá onde eu tô postando, que eu tô gravando na tela. É, o vídeo tá rodando, mas tá completamente preto, tá? É, com uma CDM, você consegue pegar e você consegue baixar isso. E você não consegue baixar isso de forma normal, ele vai ficar com a tela verde ou tela preta, normalmente verde. E gravar a tela, bom, você conseguiu ver agora que você não consegue nem gravar e nem sequer vai conseguir tirar print. É, a primeira coisa que você vai precisar, tá? Além de você ter o celular que faz com root, vai ser o ADB Tools. No caso, você vem aqui no site do Google, o developer.android.com/tools/adb, que eu vou deixar o link na descrição. E você simplesmente clica para baixar ele. Tá. Ele vai te mandar para essa página aqui. E você define se você está no Windows, no Mac ou no Linux. Eu estou no Windows, então você simplesmente clica aqui. Ele vai te dar a licença, você aceita e baixa. Uma vez que você baixar isso daqui, você vai abrir isso aqui, certo? E você vai pegar essa pasta, ou melhor, o conteúdo que está dentro dela é o que importa mesmo. E você vai colocar ela em um lugar que você tem certeza que você não vai mexer. Isso aqui é a coisa mais importante, é onde o pessoal erra. É o mesmo tipo de instalação do FFmpeg, do GecoDriver e de tudo que é outra ferramenta ali. Ou seja, você vai simplesmente pegar e vai colocar o ADB no path. Tá? Então você vai pesquisar por variáveis de ambiente. Se você tiver com o sistema em português, que eu não tô. No meu caso é Environment Variables. E aí você vai cair nessa telinha aqui. Aqui na direita você vai ter um botãozinho. Clicando nele, ele vai abrir duas tabelas. Essa tabela de baixo só aparece se a conta que você está usando é uma conta de administrador. Aí agora a gente vai ter que entender como que funcionam essas tabelas, tá? Mas é coisa simples. Daí é só se você tiver mais de uma versão ou mais de um software com o mesmo nome, tá? Quando você está no terminal
e você vai usar um aplicativo, o terminal vai primeiro procurar pelo aplicativo dentro da pasta que ele está operando. Se ele não achar, ele vai procurar no sistema, que são essas variáveis aqui embaixo, tá? Se ele não achar, ele vai procurar nas variáveis de usuário, tá? Então, assim, se você não tem software duplicado, tanto faz qual dessas tabelas você coloca, tá? Dependendo do software, você não precisa nem colocar ele em lugar nenhum, você pode deixar simplesmente na pasta onde você pretende usar ele. Mas você pode simplesmente vir aqui e colocar nessa primeira tabela aqui de cima. Não tem importância isso. Você vai simplesmente achar a variável com o nome de path, tá? Ela existe nas duas tabelas aqui, ó, path e path. E você vai clicar para editar. Aí ele vai te mostrar um monte de coisa que você tem no path que você nem sabia que você tinha, mas os instaladores colocam, né? E você vai clicar em novo, aí você pode colar o caminho aqui. Ou você vai clicar para navegar. Aí aqui, você, navegando, você vai achar a pasta que você extraiu ou onde você colocou o conteúdo dela. Como eu coloquei no disco C e eu extraí direto a pasta ali, se eu vim aqui em C, vai ter um Platform Tools aqui, ó. Minha visão é meio ruim. Aqui, Platform Tools. Ok, ok, ok e ok. Viu? Só fez isso. Já está instalado o ADB. Se eu pegar, se eu abrir um terminal agora e digitar ADB, pode ver que ele já aparece aqui a documentação do ADB. Deixa eu ver aqui. Eu tô com um celular que tá com root aqui já. É um A20, um Samsung A20. Aliás, os celulares da Samsung são extremamente difíceis de fazer root. Mas de requisito você vai precisar ter o Python instalado também na sua máquina. Eu tô no Python 3.13, tá? O que que você vai fazer? Eu criei uma pastinha para ficar organizado. Essa pasta aqui eu vou usar ela também para poder mostrar a tela do dispositivo para vocês, mas isso aqui é uma coisa que vocês não vão precisar fazer, tá? Então você pode ignorar essa pasta aqui. Mas aqui eu tenho uma pasta chamada CDM. Eu vou vir nessa pasta aqui, vou abrir um terminal aqui e vou digitar Python-m venv. Para criar um ambiente virtual do Python aqui dentro, para instalar o Kdive só aqui dentro. Tá? Aí eu vou chamar ele, vou ativar ele no caso com cal scripts barra. E agora eu vou dar um pip install Kdive. E o Python vai começar a instalar aqui a biblioteca pra gente, que é essa biblioteca aqui do GitHub. Se você for ler o tutorial dela, você vai ver que ele vai falar aqui que ele precisa que você tenha o ADB, né? E o Frida instalado. Se você for tentar instalar o Frida, você vai acabar instalando o Frida mais recente e o programa não funciona atualmente de forma estável com o Frida mais recente, tá? Então você tem que instalar o Frida em específico, o 16.6.6 é o que está mais estável para ele. Voltando aqui, ele está demorando para ele instalar aqui, mas uma coisa que eu vou falar aqui, eu não vou ter como mostrar ainda, por causa que na verdade eu não coloquei uma conta do Google no celular. Deixa eu só ver uma coisa que eu tô olhando aqui no celular aqui rapidinho. Aqui, deixa eu ver aqui, o que vai aparecer aqui. Calma aí. Ah, tá. Ó, eu vou pegar e vou compartilhar a tela do celular aqui para vocês verem. Tá. De novo, essa parte aqui dessa pasta aqui, vocês podem ignorar isso aqui que eu tô fazendo. Tá. Eu tô com o celular conectado com um cabo USB, por isso que eu consigo acessar ele com um ADB já, tá? Mas eu vou vir aqui, scpy, macpython 1024.
E essa aqui é a tela do celular. Eu consigo interagir. Tipo, eu consigo interagir pelo. Mexendo no celular mesmo, eu consigo interagir com o mouse aqui para controlar. É, se eu vim aqui, nesse aplicativozinho aqui, mas existem vários outros aplicativos, tipo DRM Info, vai ser o melhorzinho que você consegue instalar, só que precisa fazer login no Google. Eu quero que vocês se reparem nesse detalhe aqui, ó. Você tem um dicionário DRM, Module, Widevine, aí você tem as propriedades, aí você tem a versão, você tem o tipo de coisa, e aqui você tem o Security Level, que tá como L1. Para você fazer a extração, tá? Opa, virei o celular aqui sem querer. Para você fazer a extração, você tem que estar com isso daí no modo L3. Senão você não vai conseguir extrair. Então, como que você faz? Tipo, se você fez root, a sua fabricante deixa você continuar com uma chave L1 no modo de root. Coisa que é anormal, é coisa aí da Samsung e da Xiaomi. Não era para ser assim, tá? Por causa que quando você faz root, o dispositivo é reconhecido como menos seguro e não era para deixar, não. Mas vamos continuar aqui. No caso desse celular aqui, eu fiz root nele usando o Magisk, certo? Ó. Então, o que que eu vou fazer? O Magisk, ele tem, eu vou abrir aqui a pasta do celular. E o Magisk, ele tem um módulo adicional, que é esse aqui, ó, libOM Crypto Disable. Eu vou vir aqui, clicar em Releases e vou baixar esse arquivo zip. Vou pegar esse arquivo zip, vou copiar ele, vou vir aqui na pasta do celular e vou colar ele aqui. Aí agora eu posso voltar aqui, vou vir aqui no Magisk, vou vir em módulos. E aí agora que tem os módulos, né? Eu vou vir aqui em instalar a partir do armazenamento. E aí agora eu tenho que localizar aqui. Deixa eu só vir aqui. Pronto, ele carregou. Aí aqui tem um arquivo que a gente colocou, o libom crypto disable. Vou colocar aqui, ele vai fazer a instalação e vai aparecer a opção de reinicializar. Eu vou ficar nisso aqui e eu vou ter que fazer de novo na mão, sem estar compartilhando a tela. Certo? Acredito eu que vai cortar o compartilhamento de tela. Cortou. E aí o celular ele tá reiniciando. Então, deixa ele reiniciar aqui. Enquanto isso, a gente vai vir aqui ver como que tá a instalação do Frida. Do Frida não. Do Kdive. Pode ver que já instalou, né? Mas, se eu digitar aqui Frida-version, você vai ver que daqui Frida não é um comando reconhecido. Como eu já falei, se você só vir aqui e você dá um pip install Frida, você vai instalar a versão mais recente, que é 17.0.4 no momento desse vídeo, e ela não está estável para isso. Você tem que instalar especificamente a 16.6.6. Tá? Então, eu vou simplesmente vir aqui, vou dar um pip install Frida igual 16.6.6. E vou deixar ele instalar o Frida. Aí agora, o importante é, eu vou ter que vir aqui no repositório do Frida, tá? Vou ter que vir aqui em Releases e eu vou ter que achar a versão 16.6.6. O celular iniciou aqui, então eu vou conectar um cabo USB nele de novo. Pronto. Eu vou voltar aqui no SRC Pi. Só para mostrar aqui. Se eu voltar aqui naquele aplicativo, que pode ser o DRM Info também, ele pegou e desconectou aqui sozinho. Deixa eu só voltar aqui rapidinho. Aí. Você pode ver que agora, aqui ó, DRM, Modular Redvine, aí aqui embaixo Security Level L3. Se eu tirar esse módulo, e para tirar esse módulo só vir aqui no Magisk em módulos e clicar para desinstalar,
ele volta a CL1, tá? Meu mouse não tá querendo ir. Não, meu mouse não tá querendo ir. Eu tô mexendo aqui pelo dedo mesmo. Aí, ó. Módulos. E aí aqui eu consigo clicar em remover. Aí ele vai tirar esse módulo e vai voltar a CL1. Tá? Mas a gente precisa que ele esteja no modo L3 para esse momento em específico. Eu vou diminuir esse terminal aqui, tá? Agora eu vou vir aqui no Frida, voltando. A gente vai achar o 16.6.6. E aí a gente vai descer na página, vai dando um next. 16.6, aqui ó, 16.6.6 na segunda página. A gente vai vir aqui e tem 233 arquivos nisso aqui. Para facilitar a nossa vida, a gente vai dar um vida-server. Aí você vai ver que tem várias versões dele aqui. E aí, como é que a gente vai fazer? A gente vai aproveitar que a gente tem um ADB instalado e a gente vai verificar aqui qual versão do Frida que a gente vai estar precisando para o dispositivo. Normalmente você vai precisar só pegar a Android ARM64, mas você pode ver que temos a Android x86 e tipo, tem umas outras aqui. E de novo, bem relativo ao que você vai precisar. Normalmente a ARM64 é a correta. O que você vai fazer? Com o ADB instalado, tá? Você vai abrir um terminal novo. Você vai pegar, você vai digitar ADB devices para você confirmar que o seu dispositivo está conectado, tá? E aí tem que aparecer uma IDzinha aqui e escrito device, tá? Aí o comando que você vai executar vai ser adb shell get prop, porque você quer pegar uma propriedade. Aí, se eu me lembro, é ro ponto product ponto cpu ponto, e aí, se não me engano, é ABI. Pronto. E o ADB nos mostrou que a arquitetura desse celular é a arquitetura ARM64. Como eu falei, a maioria dos celulares vai usar o ARM64, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai baixar aqui, ó, Frida Server 16.6.6 Android ARM64. A gente vai abrir ele, tá? Por causa que não pode ser o arquivo .exe, não pode ser o tar. E aqui dentro vai ter o arquivo. A gente vai copiar ele. A gente vai vir lá naquela nossa pasta que a gente criou, o Moment Python. Vai colocar ele aqui. E vai colocar. Vai renomear ele por questão de ficar mais fácil você escrever as coisas dele. Tá. Pronto. Aí agora o que eu vou fazer? Aqui no terminal, tá? Eu vou deixar dois abertos. Aqui nesse aqui, eu vou pegar. Eu vou vir no mesmo. Na mesma pasta que eu tô. Tá? Se eu dar um comando dir aqui, você pode ver que os dois terminais estão dentro da mesma pasta. A diferença é que um está com o ambiente Python ativo e o outro só está na pasta mesmo. Aí aqui o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou dar adb push frida server, é o nome do arquivo, server. Aí eu vou dar barra data barra local barra tmp barra frida. Tem um monte de tutorial que fala pra você colocar, não, coloque em outra pasta, não, renomeie, não, faz aquilo, faz... Você não precisa. Tá? E aí ele vai pegar, ele vai mandar esse arquivo pro celular. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai entrar no terminal do próprio dispositivo, tá? Vou vir aqui, adb shell.
E a gente vai ter que entrar no modo de super usuário, que é por isso que a gente precisa de root. Tá? Então eu vou vir aqui e vou digitar SU. Aí o cifrão ali vai mudar para uma hashtag. Aí o que, que eu vou fazer aqui? Eu vou transformar o Frida Server num aplicativo que pode ser executado, entendeu? Então aqui, ó, chmod mais x, e aí eu vou colocar o caminho de onde eu dei push anteriormente, que é barra data, barra local, barra tmp, barra frida-server. Aí agora, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, barra data, barra local, barra tmp, barra frida-server. Se eu só executar isso aqui, o Frida vai abrir no terminal mesmo, tá? Se eu quiser abrir ele de fundo para continuar usando o terminal, eu dou um espaço e coloco esse símbolozinho aqui, que eu esqueci o nome dele, né? Mas isso aqui não tem muita diferença. Tipo, se você, na internet você vai encontrar tutorial falando dos dois jeitos. A diferença é só isso, que com esse símbolozinho aqui você não trava o seu terminal, você pode ficar usando sem precisar abrir outro. Sem esse símbolo, você abre e o Frida vai pegar, se ele tiver alguma coisa para reclamar, ele vai reclamar direto na tua tela, ao invés dele abrir com um processo por trás. Eu vou simplesmente abrir ele, tá? E agora o Frida tá rodando no dispositivo. Aí, o que que acontece? Se eu voltar aqui no, no compartilhamento de tela, vamos ver se eu consigo abrir o Google. Por causa que o Frida normalmente faz crachá. Se isso acontece, você vai precisar reiniciar o celular, tá? Então aqui foi um erro meu. Eu tinha que ter aberto o Frida depois. Não adianta nem se fechar o Frida pelo terminal, tá? Porque ele vai continuar crashando. É uma das políticas de segurança que tem. E o celular literalmente crashou. Então eu vou pausar aqui rapidinho, só para eu abrir o Chrome no celular antes de eu fazer isso. Pronto. Celular reiniciou, certo? Eu vou voltar aqui nesse terminal. Vou executar o SRC. Vou executar o SRC Py de novo para compartilhar a tela dele. Aí aqui eu vou vir e vou abrir o Google Chrome. E agora ele abre. O que é isso aqui que apareceu? Ah, privacidade de anúncio. Entendi. Vamos vir aqui. Bitmoving DRM. Tá. Eu não vou abrir ainda. O que que eu vou fazer? Eu vou ter que repetir esse passo de novo para abrir o Frida agora que o Google está aberto. Tá? Então vou diminuir isso aqui e vamos lá. Ó, adb shell. Deixa eu só subir um pouquinho para vocês verem. su barra data barra local. Deixa eu dar um cancelar nesse definir da hora. Barra tmp barra Frida server. Agora eu estou executando e o Google está aberto. Aí agora, o que que vai acontecer? A gente vai vir aqui na pasta que a gente instalou o ambiente do Python com o Kdive, a gente instalou o Frida nele, tá? E a gente vai vir aqui e vai dar um Kdive. E aí agora é o momento que pode ser complicado dependendo do celular, tá? Esse celular aqui, eu sei que ele funciona no modo automático, mas o Kdive tem várias opções. Eu vou mostrar algumas delas aqui rapidinho, tá? Mas o arquivo mais crítico que você precisa é o blob e o bin da chave, tá? Da CDN. Então, se eu vim aqui e digitar traço, traço, alto, o Kdive já vai se injetar no dispositivo. E ele já vai abrir o Bitmoving ali. Tipo, ele fez sozinho isso daí. E pode ver que pronto. Ele pegou, ele mostrou umas coisas aqui que eu vou ter que censurar
da tela. Então eu vou dar um CLS aqui no console para facilitar a hora de edição, tá? Para limpar a tela. Mas aqui, se eu vir aqui, ele surgiu a pasta Device, na pasta Samsung, a SMA20. Aí aqui tem uma IDzinha, aqui tem outra IDzinha, e aqui a gente tem o Client ID e o Private Key. Isso aqui é CDM e é o que deixa você baixar do Widevine. Ou melhor, descriptografar conteúdo do Widevine, tá? Outro comando que ele tem é o traço WVD, que ele roda o PyWidevine para gerar um dispositivo a partir desses documentos. Deixa eu só pausar aqui rapidinho. Na verdade, aconteceu um imprevisto aqui que eu vou precisar sair, vou precisar terminar mais cedo. Batendo na porta aqui, não sei se deu pra ouvir. Mas assim, usando o comando WVD ao invés de alto, você vai basicamente tentar abrir um vídeo do Widevine. Aí onde você vai no Bitmovie, você abre a Netflix. Tipo, aqui é onde você vai fazer tentativa e erro, tá? É, E você vai abrir até ele conseguir extrair. Outro comando que você tem é o traço KWP, que ele vai colocar aquele aplicativozinho, o Kaltura Player, e nele você vai clicar para você provisionar o Widevine e tentar executar uma mídia Widevine para o Kdive extrair a CDM. Eu não vou estar mostrando isso, mas seria simplesmente reiniciar o celular e ir no aplicativo e fazer o que eu falei aqui. Tipo, é bem simples, não é muito difícil não, tá? É, tipo, esses arquivos aqui, o que que eu faço para eu conseguir eles para o usuário quando o usuário me pede? Eu simplesmente abro o Marketplace, né? Ou seja, Facebook, ou seja lá o que for, e vejo um celular que tá, tipo, com a tela quebrada, alguma coisa assim do tipo. Sabe, tela toda danificada, tipo, não identificando o touch direito. Esses celulares, assim, que tá mais pra lá do que pra cá. E eu oferto comprar neles. Por isso que eu cobro 350 por uma chave L3. Por causa que, tipo, não é lucro, é o preço do dispositivo. E chave L1, como eu falei, ele é um pouquinho mais especial. Você tem que fazer um modo de pass-through do dispositivo para você poder estar extraindo o conteúdo. É, eu tenho certeza que deve ter como você emular um dispositivo L1 por si só e conseguir fazer isso. Mas não é algo que, tipo, que eu faço. Então, tipo, o preço de 2000 e pouco é literalmente um celular com suporte L1 e um Raspberry Pi. Que é assim que eu faço. O segredo está revelado. De L3 para L1 o que muda é a qualidade. L3 a qualidade é 720p, às vezes 1080p, e L1 sempre é 1080p para cima, tipo, a maior qualidade possível. É, Então, de novo, se você quiser extrair de forma segura, às vezes compensa você mesmo ir no marketplace, né? E buscar fazer a compra de um celular que tá com a tela danificada, que não tá reconhecendo o touch direito. Porque como eu mostrei aqui, se você conseguir fazer o processo de root no celular, e o processo de root é tipo botão power pra cima e pra baixo, e dificilmente você tem que clicar na tela, você vai conseguir fazer isso no dispositivo. Tipo, eu literalmente mostrei um aplicativo aqui, o SRC Pi, né, que eu tava compartilhando a tela do celular pro computador e tava interagindo com o próprio mouse no celular. Então, tipo, um dispositivo que tá ali nas últimas não vai ser impeditivo para você fazer extração de CDM. E como eu mostrei, tipo, extração de CDM não é difícil, né? O Kdive ele é uma implementação superior ao. Eu não lembro mais o nome dele. Era Dump alguma coisa, WV Dumper. Que ele implementa essas automações de abrir player sozinho, de fazer aquilo, de fazer isso.
É, enfim, ele facilita a tua vida. Isso aí era coisa que você ia ter que fazer na mão. E se você for no modo WVD do Kdive, você ainda vai ter que fazer na mão de todo jeito. Então não muda muito, mas sempre foi assim que uma chave foi extraída. Esses arquivos aqui, eles são únicos para você, tá? Se você compartilhar isso daqui na internet, a própria Google vai revogar a tua chave. Aí o teu celular deixa de reproduzir conteúdo protegido pela Divine. Ou seja, você pode dar tchau para Netflix, HBO, seja lá o que for, e você também não vai conseguir usar para baixar. Eu espero que dessa forma aqui tenha ficado claro. Porque, tipo, foi literalmente um passo a passo de como extrair, tirando o root e tirando como fazer o uso do da CDM em si. O Catomart ele tem um módulo para lidar com DRM, né? E você precisa ter esses dois arquivos aqui, tá? Se você tiver o WVD também, mas o Catomart lida com a criação dele. Você só precisa ter isso aqui, você coloca ele na pasta do Catomart para o Catomart usar. Outros aplicativos que lidam com download de mídia criptografada também podem usar isso daqui. Tipo, você fica livre para você usar isso aqui da forma que você quiser. Mas é desse jeito que você extrai. Não tem mais do que isso, não tem menos do que isso. E é bem direto ao ponto. Tipo, o que eu fiz aqui foi guiar passo a passo de forma bem completa e mostrando o máximo que eu consegui mostrar. Que foi tudo. Né? Eu só vou ter que dar uma editada ali no DaVinci Resolve para esconder a hora que o CMD cuspiu a chave do dispositivo. É... Senão eu vou estar expondo essa chave aqui pra internet, né? E não é isso que eu quero fazer. É... Bons downloads. Por causa que a lei deixa você baixar. E sinceramente não tem nada que pode barrar download.